ar. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, internautas, telespectadoras e telespectadores, muito bom dia, um abraço para você. Aqui é Canindé de França. Um abraço, um beijo no seu coração e quero me dirigir a você, aos internautas, às internautas todas que estão aqui no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, mas que também estão no mundo todo, nos 5 continentes, que nos acompanham, que participam e obtêm as melhores informações e as melhores notícias. Hoje, 9 de dezembro de 2024. Nós estamos aqui nos estúdios do Potiguar Notícia, queremos aqui abraçar a nossa diretora superintendente, a nossa querida Irandi Pinto, agradecer a nossa técnica, ao nosso departamento de jornalismo, a todas as colaboradoras e todos os colaboradores que faz com que o Potiguar Notícias já vai chegando pertinho, já está se aproximando de 30 anos de qualidade jornalística, de boas notícias e de muitas informações. Esse é um legado que permanece vivo, atual e comprometido com a qualidade do jornalismo sério, que é uma herança, que é uma tradição, que é uma cultura, que é uma manifestação do compromisso do nosso saudoso jornalista José Pinto Júnior, o nosso querido Pinto Júnior. Então, a você internauta, hoje nós vamos aqui tratar de um assunto muito importante. Nós estamos aqui já na bancada do Potiguar Notícias com a professora doutora da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, a professora Conceição Fraga. A professora veio aqui ao nosso podcast, já está aqui na nossa bancada e nós vamos aqui conversar com a professora Ceissa sobre vários assuntos, sobre várias temáticas, mas a questão central que nós queremos tratar aqui é exatamente sobre o lançamento de uma obra literária extremamente importante. É uma lacuna na literatura do estado do Rio Grande do Norte que ela passa a ser preenchida com muita qualidade, com muita ciência, com muita responsabilidade e com um rigor acadêmico fundamental que abaliza toda a sua estruturação histórica, científica, que é exatamente a obra 60 anos do golpe civil e militar no estado do Rio Grande do Norte. A professora Conceição Fraga, ela é uma das organizadoras dessa importante obra que vai ser apresentada, que vai ser lançada aqui no estado do Rio Grande do Norte no próximo dia 19 de dezembro. Então, nós vamos aqui conversar com a professora Ceissa e vamos aqui tratar de um conjunto de assuntos que tratam da democracia, da liberdade, de reparação histórica, né? Um conjunto, né, de circunstâncias que vão ser aqui abordados e que vão ser aqui apresentados pela professora Conceição Fraga. Mas nós queremos aqui também agradecer a você que faz parte dessa rede de parceiras e rede de parceiros que está estruturada, que está organizada, que está situada em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte, seja no oeste, seja no agreste, seja no litoral, seja no sertão central do Cabugi, na região do Trairi, do Potengi, do Seridó, da Serra de Santana, do Vale do Açu, da Costa Branca, ou seja, em cada pedacinho do estado do Rio Grande do Norte há uma grandeza da informação e das boas notícias levadas pelo Potiguar Notícias e aqui reforçadas no podcast da segunda-feira do Potiguar Notícias. Então, a você que faz parte dessa rede de parceiras e dessa rede de parceiros, nós queremos aqui recebê-la, queremos aqui recebê-lo e dizer, seja bem-vinda à nossa rede de parceiras, a esse podcast da segunda-feira.
podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremoz FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. A você, internauta, telespectadores e telespectadoras, que bom estar com você. Um abraço, um beijo no seu coração e nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje, aqui a nossa entrevista com a professora da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, a professora doutora Ceissa Fraga. E todas as segundas-feiras, pautado no compromisso da boa notícia, pautado no compromisso da boa informação, o Potiguar Notícias, a partir deste podcast e nesse podcast, nós sempre convidamos mulheres e homens, pessoas que tratam e que abordam assuntos importantes, que tratam da cidadania, da dignidade da pessoa humana, de valores elevados para a construção das nossas relações na sociedade. E hoje nós estamos recebendo aqui a professora Conceição Fraga. Vamos falar aqui sobre o lançamento de um livro que é por ela também organizado, os 60 anos do golpe militar, do golpe civil-militar no estado do Rio Grande do Norte. E, obviamente, que esse assunto é um assunto importante, e é tão importante que nós trouxemos uma pesquisadora, nós trouxemos aqui uma cientista, nós trouxemos aqui uma professora doutora da Universidade Federal para conversar conosco acerca disso. Porque amanhã será um outro dia, e amanhã será o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado no Estado Democrático de Direito do Brasil. Tentativas de golpes de Estado, 8 de janeiro de 2023. Recentemente, foram indiciados pela Polícia Federal o ex-presidente Bolsonaro, 7 generais, um almirante e 14 oficiais de alta patentes. Todos eles robustamente comprovados pelo inquérito da Polícia Federal que participaram, que criaram as condições para que fosse abolido o Estado Democrático de Direito no Brasil. Ou seja, a quebra do Estado Democrático de Direito não é para instalar uma democracia, é para instaurar uma ditadura com mortes, prisões, assassinatos, exílios e coisa desse tipo, sempre defendida pelo presidente Bolsonaro, que ele disse isso aí à torta e à direita, em todo canto, em todo tempo e a todas as pessoas. Então, nós vamos conversar aqui sobre uma temática extremamente importante, uma temática extremamente importante. E, por isso, nós queremos aqui dizer, professora Ceissa, seja muito bem-vinda aqui à bancada do podcast do Potiguar Notícias da segunda-feira. Nós queremos aqui agradecer a senhora pela sua participação, pela sua disponibilidade de agenda, de estar aqui conosco.
E todas as segundas-feiras eu faço essa pergunta clássica às nossas entrevistadas e aos nossos entrevistados. Quem é a professora Conceição Fraga? Seja bem-vinda, professora. Bom dia a todos, bom dia a você, Canidé, uma pessoa muito querida, com quem pude compartilhar por muito tempo, lutas em defesa dos trabalhadores brasileiros, em defesa da democracia. Bom dia também você, Ilandi, a esposa do nosso queridíssimo Pinto Júnior, né, um personagem importante aqui na organização da comunicação aqui em Parnamirim, sempre abrindo espaço para a cultura. Então, bom dia a todos vocês. E vítima, né? O Pinto Júnior foi vítima de uma doença inevitável. E, infelizmente, perdemos, mas eu espero que aqui em Parnamirim crie-se uma associação das vítimas da Covid-19 para que possam refletir essa perda e que possam também homenagear aqueles que não puderam, em tempo hábil, sobreviver à doença. Então, bom dia a todos vocês. É com muita alegria que eu venho aqui me apresentar. Eu sou Maria da Conceição Fraga, sou professora aposentada do Departamento de História da UFRN. Trabalhei a vida inteira nas pesquisas com o período da ditadura militar no Brasil. Então, é um tema que me é caro, é um tema que eu gosto de estudar, e nós, então, estamos lançando aqui o livro com esse intuito de cobrir essa necessidade. Nós temos na universidade várias pesquisas sobre esse período. Então, o livro surgiu da ideia de, na passagem dos 60 anos da ditadura militar, que ocorreu em 64, nós estamos em 24, em 2024. Então, na passagem desses 60 anos, reuni estudantes, pesquisadores, que estudaram a temática e, portanto, reunimos estudantes graduados, né, mestres e doutores, trazendo 17 capítulos nesse livro, 60 anos da ditadura militar civil-militar no Rio Grande do Norte. Trouxemos, então, 17 capítulos que pega o período que precede o golpe, como as eleições de 60, como a campanha do Pé no Chão também se aprende a ler, para mostrar, inclusive, que o golpe só ocorreu porque os trabalhadores estavam no momento de ascensão de conquista de direitos, assim como a tentativa de golpe agora. Os trabalhadores ascenderam construindo uma Constituição cidadã, chamada de Constituição Cidadã, e é essa Constituição que está em jogo, né? É elas que querem rasgar. Por isso a tentativa recente de golpe. E reunimos no livro, então, esses 17 capítulos, temas como personagens importantes que lutaram contra a ditadura do Estado do Rio Grande do Norte, como Glênio Sá, como Luciano de Almeida, Luiz Inácio Maranhão, e outros temas como as lutas estudantis, o papel das mulheres, o papel da Tribuna do Norte como jornal na época, enfim, tratamos da anistia, tratamos de vários temas relacionados ao golpe aqui no Estado, e vai ser um prazer enorme receber vocês no dia 19, às 9 horas, no auditório da Biblioteca Zila Mamed, da UFRN. Professora Ceissa, um pouco que você relata aqui é a história do livro. Tem artigos, pesquisas, vários trabalhos acadêmicos, né, em nível de mestrado, de doutorado, mas o que é que motivou a professora Conceição Fraga e o João Maria Fraga e organizadores a edição desse livro? Qual é o elemento central? Qual é o objetivo central dessa obra? Perfeito. O objetivo central desta obra é realmente não deixar passar esse momento histórico que estamos vivendo. Nós nos reunimos, eu sou professora universitária, João Maria de Souza Fraga é professor da rede pública, e aí nós nos reunimos para exatamente refletir sobre esse período, para possibilitar aos jovens em geral, na sua formação desde do ensino médio, e também os professores, pensar sobre o que estamos vivendo hoje. Já teve parecido na história do Brasil? Por quê? E tanto é que na nossa apresentação do livro, nós trazemos uma retrospectiva histórica de todas as tentativas de golpes e golpes realizados no Brasil, desde o período do Império até o período republicano, inclusive chegando aos dias atuais, né? Por quê? Porque essa crise que a gente está vivendo não é uma crise nova no Brasil.
Essa crise que estamos vivendo é uma crise que sempre esteve presente na República Brasileira, desde a instalação da República aos dias atuais. Militares brasileiros se arvoraram no direito de se acharem tutelador da sociedade brasileira, quando, na verdade, as constituições, e em especial, esta Constituição deixa claro o papel dos militares. O papel dos militares é proteger a fronteira de agressões externas ao país. E, sejamos sinceros, não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua, é uma tarefa nobre, se não das mais importantes tarefas dos brasileiros, proteger a sua sociedade, o seu Estado, a sua nação. Então, essa é uma tarefa que nós precisamos, porque eles, quando vão à guerra, um soldado, quando vai à guerra, ele vai para doar a sua própria vida para proteger a nação. Então, é uma tarefa importante. No entanto, não se pode confundir com tratar o cidadão brasileiro como inimigo interno. O que significa tratar o brasileiro como inimigo interno? Significa militar, se envolver com a política. E por que isso é um perigo? Porque a sociedade civil, que paga os militares, ela permite em sua Constituição, e corretamente, que eles portem armas para nos defender. Então, a sociedade brasileira não pode conviver com dois segmentos, aqueles que portam armas e aqueles que não têm o porte de armas. E, entre eles, haverem conflitos, porque só é permitido o uso da arma para proteger a sociedade e não para destruir a sociedade. Então, nesse sentido, o papel das Forças Armadas, embora seja nobre, ela é nobre quando cumpre os seus fins, mas ela deixa de ser e passa a ser o mais grave crime quando se reverte em querer destruir a sociedade brasileira, o Estado Democrático de Direito, como gostam de dizer os juristas, e a Constituição brasileira, o Estado Democrático de Direito. Professora, a senhora fala num tema aqui atualíssimo, que é exatamente sobre essa questão que o livro aborda, que a senhora coloca aqui, que o livro aborda essas várias tentativas de golpes militares durante toda a história da República, né? E a senhora faz uma referência aqui sobre essa questão do papel das Forças Armadas, que é fundamental, porque nós, assim, eu acredito que os brasileiros e as brasileiras todas, nós precisamos ter a compreensão de que a existência das Forças Armadas ela é importante para a preservação da soberania e dos interesses do Estado brasileiro, da sua nação. É tanto que, e eu queria que a senhora desse uma opinião sobre isso aqui, que há, vamos dizer assim, uma confusão, há uma mistura, né? Porque a Constituição ela trata no artigo 142 e no 144 ela diz o seguinte, no 142, aos militares, às Forças Armadas, compete o quê? A defesa nacional. E no artigo 144, trata da segurança pública, que são as forças, as polícias, etc. e tal. Mas, ao longo da história, se viu uma inconveniência e uma quebra de institucionalidade com as Forças Armadas fazendo papel de segurança pública. Isso explica essa maneira atravessada e corrosiva que as Forças Armadas tiveram ao longo da história de matar, de assassinar, de torturar os seus compatriotas em solo brasileiro, professora? É muito interessante essa sua reflexão, porque, de fato, primeiro eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, a Constituição brasileira não deve ser analisada na literalidade da letra, né? Porque os juristas não estudam a Constituição assim. A Constituição é analisada como um arcabouço único. E é exatamente vendo as congruências e incongruências entre seus artigos que se decide no Supremo Tribunal Federal o que se chama de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu gosto muito de dizer, quando me perguntam isso, eu gosto muito de dizer assim, você se lembra de quem era o jurista que dizia que esse artigo 142 dava direito às Forças Armadas assumirem o poder e ser o quarto poder e ser esse modelador, ser
ter esse papel moderador, o jurista sumiu. Mas sabe por que ele sumiu? Não é porque ele não sabia desse artigo. Ele sumiu porque todo aquele discurso fazia parte de uma estratégia de golpe que estava sendo implantado. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal agiu duramente, prendeu duramente e investiga com rigor da lei os responsáveis, chegando inclusive a alta patente de militares, chegando inclusive a já dizer que acima desses militares se encontra uma autoridade máxima e não tem como fugir da Constituição que diz que a autoridade máxima do Brasil é o presidente da República, é óbvio que está chegando e chegou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, quando a gente observa essas investigações, vê claramente o que ocorreu diferente hoje que não ocorreu em 64. Em 64, nós tínhamos o apoio das elites brasileiras, o apoio da igreja, o apoio da OAB, o apoio da imprensa, o apoio das Forças Armadas, ou seja, o apoio internacional e nacional. Então, esse conjunto de fatores, no cenário internacional, fazia parte de uma série de golpes. Certamente, hoje, esse contexto também se estendeu em todo o mundo. Nós estamos vendo que não houve tentativa de golpe só no Brasil. Não só tentativa, mas golpes foram dados na América Latina. E o Brasil também estava. O que teve diferente? Por exemplo, em 64, quando houve o golpe, o Supremo de imediato se calou. Você teve um ou outro membro do Supremo que reagiu, e mesmo assim muito discretamente. Desta vez, não. O Supremo está agindo de maneira impecável, em bloco, em defesa da democracia. Pode ter divergências, e tem, que é natural, em vários temas, mas em nenhum momento colocou-se em discussão o conflito de interesse do Supremo na defesa da Constituição brasileira, né? Olha que nós temos dois membros do Supremo indicados pelo presidente com o fim, porque ele sempre disse isso. Quando ele indicava os nomes, ele indicava com o fim de atender aos seus interesses e não com a independência que exige o Poder Judiciário. Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal teve um papel, e está tendo, importantíssimo e intransigente na defesa da democracia. Da mesma forma que justiça seja feita, tanto o Senado Federal como a Câmara Federal, tão logo deu o resultado das eleições, reconheceram de imediato, prontamente, o resultado eleitoral. Então, o senhor Lira, presidente da Câmara, tem muitas críticas e deve sofrer muitas investigações, porque, pelos indícios e pelo que a sociedade brasileira vê, sabe que ele precisa ser investigado, mas não com relação ao reconhecimento eleitoral, dos resultados das urnas. Com relação a isso, ele prontamente reconheceu o resultado das urnas. O que ele tenta é se dar bem no jogo político de tirar recursos do Poder Executivo, querendo suprimir o Poder Executivo e dando ao Poder Legislativo um poder que não lhe compete, que é executar. Cabe ao Poder Executivo executar finanças e recursos, e não o Poder Legislativo. Assim como o presidente do Senado, de pronto, reconheceu o resultado das urnas. Então, é muito importante limpar essa área e mostrar realmente que essa tentativa de golpe ela foi freada porque não havia um ambiente externo, o próprio Estados Unidos, né, que as Forças Armadas brasileiras tão grandemente endeusam esse papel, mas os próprios Estados Unidos mandaram um recado, aliás, vieram ao Brasil dar entrevista e dizer: não contem com o apoio americano. O presidente americano, de maneira recorde, pela primeira vez em menos de uma hora, então logo o tribunal soltou o resultado eleitoral, em menos de uma hora ele prontamente reconheceu o resultado. E seguido por vários países da comunidade europeia, ou seja, não houve espaço para o golpe se implantar. As elites brasileiras apoiaram, mas covardemente, porque tão logo as investigações começam, elas fingem de cara de paisagem e fica lá aquelas pessoas que se deram ao trabalho de quebrar e fazer um quebra-quebra, uma baderna nas sedes dos poderes constituídos, sendo presa. Mas, gradativamente, o Supremo as investigações estão atingindo a todos eles, né? Os financiadores, os organizadores. Eu gostaria até de alertar a sociedade brasileira, a sociedade norte-riograndense. Onde estava nosso senador nessa trama golpista? É muito importante querer investigar isso.
Onde estão os nossos senadores? Onde estavam os nossos deputados federais nessa trama golpistas? Porque aqui, na frente do quartel, por exemplo, pessoas que frequentaram e vídeos circulavam dizendo que vinha um Papai Noel. Que Papai Noel é esse? Esse deputado tem informações de que Papai Noel era esse que ia chegar aqui no Brasil, antes de o presidente Lula tomar conhecimento e tomar posse efetiva no dia 1º? Então é preciso a gente saber quem são esses parlamentares envolvidos, que fizeram ele, que estímulo deram e que agora estão tirando a carinha de paisagem. Alguns até já estão até defendendo o governo. Que bom, porque é um governo que representa efetivamente a sociedade brasileira. Mas é muito bom investigar, porque golpista, quando tenta, não tenta uma vez. Eu gosto até de dizer assim, né? O crime... Eu tive a oportunidade de ver uma disciplina que eu gostei muito, é a tal da criminologia, né? Você vai analisar o perfil do criminoso. Então, assim, é muito importante, porque quando você tem um perfil criminoso, você tende a repeti-lo. Nós não estamos tratando de divergências políticas. Divergências políticas é comum, saudável e necessário. Natural, né? Exatamente. Aliás, sem tê-la, não existe democracia. Agora, crime não. Crime é um perfil, e a gente já viveu isso em 60, sabia, Canidé? Em 60, quando houve a tentativa de golpe, né, esses criminosos que tentaram o golpe antes do golpe de 64, eles foram perdoados. Sabe o que aconteceu? Eles vão organizar o golpe de 64. Eu quero aqui dizer que nós estamos conversando com a professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Conceição Fraga. Eu vou puxar o fio um pouquinho aqui, professora, porque a senhora tocou num assunto aqui que eu preciso explorar mais isso, né? Que foi a questão do reconhecimento recorde do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por ocasião da publicação do resultado das eleições presidenciais. A informação de que o presidente Joe Biden estava acompanhando o site do Tribunal Superior Eleitoral ao vivo. Inclusive, ficou extremamente surpreso com a ligeireza, vamos dizer assim, com a rapidez da publicação do resultado, e logo em seguida fez uma declaração protocolar acerca do reconhecimento. Mas eu quero tratar de um assunto aqui com a senhora, o seguinte, né, sobre essa questão do papel do Supremo e os indiciados, né? São 37 indiciados, 7 generais, um almirante, 14 oficiais de alta patentes. Essa luta para se cumprir a Constituição, não é que seja contra A e nem contra B, é para cumprir a Constituição que diz o Estado Democrático de Direito. Como é que a senhora vê essa questão de setores ligados à extrema-direita, dizendo que não, vamos acabar com essa conversa, isso aqui é uma família só, é uma harmonia, vamos anistiar todo mundo. Inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte tem um senador da República que defende claramente que isso deve acabar com essa conversa, não deve anistiar, vai ter Natal, Ano Novo, vamos acabar com isso, é tudo uma família. Como é que a senhora examina a anistia? Seria um estímulo para uma prática de novos crimes contra a democracia? Com certeza, Canidé. O primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer é o seguinte, né? A anistia é um tema muito caro para a sociedade brasileira, porque a história da anistia no Brasil é uma história de anistiar os agentes públicos que fizeram tortura. Que cometeram crimes, cometeram crimes, e crimes graves. E crimes em nome do Estado. Veja só a desigualdade de um cidadão enfrentando um aparato estatal. Quando era o processo para ser invertido. Era para ser o Estado protegendo todos. E aquele cidadão que fere a Constituição, ele sim que deveria ser punido. Veja bem, primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Por que a anistia é um tema caro? Porque nós vivemos 21 anos de ditadura militar, muito recente. Na história do Brasil, Canidé, esse é o período mais longo de democracia.
Isso significa que em 100 anos, um pouco mais de 100 anos de república, o que é que nós temos? O período mais longo de democracia. Porque a República Brasileira, quando começa, nem todos votavam. Para você ter ideia, analfabeto vem votar a partir agora, da última Constituição de 88. As mulheres passaram a votar em 34, em 1934, Candé, mas, na verdade, em 1934, nós conquistamos esse direito, mas em 37 é instalada uma ditadura no Brasil. Então, foi um direito que ninguém pôde gozar. Foi um direito que tinha na Constituição que é imediatamente interrompido. Então, as mulheres só vão voltar a votar posteriormente os anos do Estado Novo, na participação. Isso sem falar que, no início, quem votava era quem tinha recursos. Ou seja, quem não tinha recursos financeiros também não podia votar. Então, a história da nossa democracia é uma história de uma democracia de exclusão. É uma democracia com um grupo muito restrito. Essa Constituição de 88, realmente, ela é a melhor Constituição brasileira, porque ela é a que mais permite. Mais ainda, Canidé, é preciso lembrar que essa Constituição, ela não foi dada pelo Congresso Nacional. Ela é fruto e ela é resultado dos mortos, desaparecidos, torturados, presos, exilados da ditadura dos militares de 64 a 1985. Ou seja, então ela é uma conquista que nos é muito cara. Ela não pode ser jogada no lixo assim. Eu gostaria de dizer também que o mundo inteiro reconhece, elogia, o mundo inteiro democrático reconhece, elogia o nosso Supremo, o Superior Tribunal Eleitoral. Por quê? Porque nós temos um sistema que permite, e eu, você e muitos da nossa idade participando era escrever. E as pessoas se chamavam João e o José levava o voto, porque ficava, é João ou é José, ninguém sabia. A gente não tinha advogados. Os partidos grandes tinham. Quando chegava aquele povo todo de paletó e dizia, é José, podia ter o nome que tivesse, levava o voto. Era assim que funcionava. O voto na urna eletrônica é fantástico. É uma grande conquista da democracia brasileira. Ao invés de a gente exaltar isso, a gente simplesmente quer, a gente não, setores das elites, nesse conluio com esse grupo que queria dar um golpe, quer desfazer da urna eletrônica para quê? Para voltar àquela época que ganhava na marra o voto. O analfabeto, ele chega lá e bota seu número. Ele digita o número porque o número ele sabe. E aí ele digita e o voto dele é tão lícito quanto qualquer um. Ninguém briga para saber em quem ele votou. A gente termina o processo eleitoral, o mundo inteiro se espanta. Um dos maiores países de população no mundo. Em 2 horas você tem o resultado eleitoral, as pessoas na rua vibrando pelo seu candidato. Quando a gente ganha, faz como nós somos. As ruas levam as bandeiras, as roupas, os símbolos. Quando perde, a gente vai para casa chorar. Reconhecer. Na outra, a gente lança um candidato de novo com condições de ganhar. Professora Ceissa, tem uma questão aqui que o internauta que está fazendo um contato aqui pelas minhas redes sociais aqui, e ele está querendo saber o seguinte, esses 60 anos do golpe civil militar no estado do Rio Grande do Norte. Década de 60 nós tínhamos aqui, do ponto de vista da política conservadora, nós tínhamos 2 grandes lideranças destacadas. Aloysio Alves, que foi ministro, que foi governador, e o ex-senador e ex-governador Dinarte Marisa e as forças do campo da esquerda. Como é que se comportaram essas personalidades? Aloysio Alves, o senador Dinarte Marisa e as forças de esquerda, Luiz Maranhão, Djalma e tantas outras naquele período. Eu queria, até porque o ex-prefeito Djalma Maranhão é o autor da lei que criou o município de Parnamirim. Como é que a senhora situa na obra essas personalidades e esse período histórico? Você fala de 3 personagens importantes, né? Djalma Maranhão, Aloysio Alves e Dinarte Marisa. Tem um capítulo, que é o capítulo que abre o livro, escrito pelo professor João Maria Fraga, que ele faz um levantamento de toda a bibliografia que a gente conseguiu, que trata desse período aqui no Rio Grande do Norte. Então, mostra claramente quem eram esses personagens e como agiram. E vejam bem, o destaque não deixa de ser para Djalma Maranhão, que era o prefeito
que realmente defendia a população, por que Djalma Arão foi cassado? Foi cassado porque desenvolveu uma campanha para alfabetizar as pessoas. Ensinar a ler, a escrever e a entender as coisas, né? E ter uma compreensão de mundo, né? Ele criou, então, os projetos, envolveu toda a comunidade universitária, parcela das elites locais eram envolvidas nisso, os intelectuais, professores, advogados, médicos envolvidos nesse projeto, e criava as praças se transformarem em espaço de cultura, bibliotecas, ou seja, esse foi o crime que Djalma Maranhão fez. Por isso esse homem vai ser cassado e desce da prefeitura cassado. Quem foi Aloysio Alves? Isso vai mostrar lá com mais detalhes. Quem foi Aloysio Alves? Aloysio Alves, à época, né, nas disputas locais, ele toma uma decisão que depois vai se arrepender. Mas ele tomou a decisão de apoiar o golpe. E ele não só tomou a decisão de apoiar o golpe, mas ele corre para implantar um inquérito, para decretar um inquérito dentro do primeiro ato do golpe. Né? Ele decreta aqui um inquérito que prende vários alunos, vários estudantes universitários. Inclusive, dentro da universidade, o reitor Onofre Lopes também abre um inquérito. Esses estudantes, a comunidade universitária, responde a 3 inquéritos. O inquérito do governador Aloysio Alves, o inquérito do reitor Onofre Lopes e o inquérito do Exército Brasileiro. Né? Então, esses alunos foram muito perseguidos e a gente conta isso detalhadamente no nosso livro, dando um destaque especial ao capítulo das mulheres, que eu trabalhei com mulheres, as mulheres que participaram desses movimentos. Então, veja só, Aloysio, então, apoia, embora aí o seu jornal, a Tribuna do Norte, tem um capítulo sobre isso, vai ficar à disposição dessas visões golpistas, né? Inclusive com o AI-5. O AI-5, quando é implantado, que é chamado na literatura do golpe contra o golpe, aí Aloysio Alves é cassado. Porque, olha, não se iluda. O que está acontecendo hoje é o que ocorreu nas décadas de 60. Os apoiadores dos golpes, se esse golpe tivesse sido implantado, você não tem a ilusão que as primeiras vítimas iam ser os próprios apoiadores do golpe. Basta você pensar assim. Quem mais sabe o que aconteceu? Quem estava dentro. Inclusive... É preciso queimar arquivo. Lembra de Bibiano? Uma morte inexplicável até hoje? Era isso, professora, que eu ia dizer à senhora, porque o que a senhora levanta aqui é o que o Bibiano, que era o chamado braço direito, o homem da cozinha, de confiança de Bolsonaro, morreu e ninguém sabe de que morreu, se foi envenenado, se foi engasgado, o que é que aconteceu, e morreu de repente, o homem novo, e a gente não tem essa saradão, né? Morreu. Aí quando a gente vê aí os depoimentos, né, preparando matar o presidente da República, um membro do Supremo Tribunal Federal e o vice-presidente da República, aí a gente começa a perguntar, peraí, precisa investigar muita coisa. Precisa investigar a morte desse senhor, precisa investigar... Isso porque eu nem estou dizendo, mas do ponto de vista histórico, vários pesquisadores já começaram. A morte, por exemplo, de Juscelino, a morte, por exemplo, de Jango, a morte de Carlos Lacerda. É preciso investigar. Eu não estou dizendo que é. Agora... Como pesquisador, eu tenho a obrigação de querer investigar. Eu nem estou falando na redemocratização. A morte de Tancredo, a morte do governador de Pernambuco, a morte de Ulisses, todas podem ter sido daquele jeito, e eu não estou dizendo que não é, mas estou dizendo que o ofício do meu trabalho é querer investigar. E o senador Dinarte Mariz? Pois é. O senador Dinarte Mariz, também um controverso personagem, né, aparece mais discretamente porque no livro a gente priorizou os pesquisadores que tinham já pesquisas feitas sobre, e não tinha ninguém assim com uma pesquisa sobre ele. Mas aparece na literatura, no artigo de João Maria, quando fala sobre esse conflito dos dois, de Dinarte e de Aloysio. Na última sexta-feira, dia 6 de dezembro, o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dirigiu uma solenidade no auditório da reitoria do campus central de uma colação de grau post-mortem em homenagem a 2 estudantes que foram vítimas da ditadura. Prisão, perseguição, morte, tortura e assassinato. José Silton Pinheiro, estudante de pedagogia, e Emanuel Bezerra dos Santos, estudante de sociologia. O que é que significa, professora, esse evento na Universidade Federal
em homenagem a essas duas vítimas do terrorismo da ditadura de Estado Civil-Militar. Essa é uma grande conquista da sociedade brasileira. O reconhecimento e a reparação de injustiças cometidas durante a ditadura. Claro que é um passo pequeno, mas um grande passo. Um grande passo em direção realmente ao reconhecimento do Estado do que ele fez. E eu quero parabenizar o professor Daniel, reitor da UFRN, pela coragem, pela seriedade, pelo compromisso em realizar essa cerimônia de diplomação pós-morte dos 2 alunos do Rio Grande do Norte, vítimas da ditadura. Porque aqui no Estado nós tivemos vários casos, né? Inclusive um caso, eram 3 alunos acusados e apenas um foi enquadrado no 477. Que é o caso de Rinaldo. Aliás, a gente trata disso também no livro, né? É o caso de Rinaldo Barros, que foi vítima. Mas temos esses 2 casos que são fruto da conquista, da realização da Comissão da Verdade da UFRN. Quero também parabenizar a professora Ângela Paiva, pela iniciativa. Inclusive, ela me convidou para presidir essa Comissão da Verdade, e eu estava na Pró-Reitoria, e da forma como o decreto presidencial saiu, eu não poderia acumular, porque criaria conflito de interesses. Eu, membro do staff dela, e ser da comissão. Aí a gente decidiu que eu não poderia assumir, e o professor que presidiu a Comissão da Verdade foi importantíssimo para que essa comissão chegasse onde ela chegou. Porque o professor, ele consegue reunir um grupo de pessoas, entre os quais um estudante que se destacou bastante. Hoje esse menino é um professor, doutor de universidades particulares, é um grande pesquisador desse tema, que é Juan de Almeida. Ele fez um levantamento fantástico e ajudou muito, apresentando, até no nosso livro, eu trago 2 desses levantamentos, né? Como anexo do livro, de material, que era a diplomação os títulos de doutor honoris causa, que a gente também analisa no nosso livro, concedida a militares, viu? Enquanto os estudantes estavam sendo presos, perseguidos, né? Mortos, nós tínhamos o reitor dando títulos para... e convocando, inclusive, pedindo nomes de militares para vir presidir os inquéritos, ou seja, a ingerência direta dentro da universidade, trazendo uma pessoa externa da universidade para vir presidir o inquérito dentro da universidade. Professora, a Comissão da Verdade, ela produziu uma farta documentação de comprovação dos crimes praticados pelos responsáveis e pela condução política da ditadura no nosso país, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, uma obra produzida recentemente, cinematográfica, Ainda Estou Aqui. Essa obra, professora, ela deve a uma necessidade de que esse filme seja apresentado nas escolas, nas comunidades. Como é que a senhora vê a oportunidade de educar a partir de uma obra de arte dessa? Maravilhoso. Nós temos um capítulo do nosso livro analisando, inclusive, o filme o Pastor Guerrilheiro, né? E um documentário de Jana, feito pela jornalista Jana Sá, filha de Glênio Sá, que foi militante comunista e participou da guerrilha do Araguaia. Nós temos um capítulo feito pelo professor Sérgio Murilo, analisando esses filmes. Por que esse filme Ainda Estou Aqui é importante? Porque, pela primeira vez, o filme narra algo completamente diferente, que desmonta o discurso dos militares mais ainda. O que esse filme traz de inovador? Ele fala do cotidiano de uma família, que, por acaso, o pai era um deputado. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a literatura até agora tinha ressaltado a importância dos guerrilheiros, dos grupos que resistiram à ditadura. E essa turma, que quer dizer que não foi golpe em 64, diz que só mataram porque esse povo assaltou banco, porque fez guerrilha, etc, etc. E é uma grande mentira. Primeiro porque o golpe foi em 64. E as guerrilhas urbanas e rural ocorreram depois dos anos 64. Então, essas guerrilhas urbanas e rurais, elas foram uma resistência ao golpe, e não o contrário.
né? E esse filme, ao mostrar um deputado do PTB, que era na década anterior, né? Era um deputado que é um pai extremamente voltado para a família, e todo o cotidiano dele era receber pessoas em casa, ele com muitos filhos, e recebia aqueles amigos, etc. e tal. Então, o filme vai mostrar de maneira linda e poética como se torna um militante também. Por quê? Porque a mulher dele era uma senhora dona de casa, cuidava do marido, cuidava dos filhos, e admirava aquele marido que lutava pelas causas do povo, que era isso que o deputado também era, um defensor dos trabalhadores, um defensor da democracia. Quando o marido é preso, ela se pega impactada com aquilo e não consegue compreender como é que aquele homem, pai de família, naquele universo, de um intelectual muito bem relacionado, é preso de maneira absurda. Ele sai, né, e desaparece. Então, ela, a partir dali, se transforma numa grande mulher militante. Né? Por quê? Porque a causa dela é esclarecer o que aconteceu com o marido dela. E aí ela vai realmente se dedicar a esses esclarecimentos. E não tinha como querer esclarecer aquilo sem denunciar o que foi a ditadura, que é o que ela passa a ser. Ela vai estudar, vai ser uma deputada e vai realmente... vai ser estudar, vai ser uma advogada e vai realmente defender as causas voltadas para as populações, os que mais sofreram, né? Como populações indígenas, mulheres, etc. Professora Ceissa Fraga, a nossa convidada do podcast do Potiguar Notícia, desta segunda-feira, tratando da obra 60 anos do golpe civil e militar no estado do Rio Grande do Norte. Professora, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Quero colocar aqui para a senhora o espaço final de fala para o convite que necessita ser reforçado para o dia 19 e já agradecer a presença e a colaboração da senhora. E gostaria de já fazer um convite para que no mês de março de 2025, olha que nós vamos estar aqui muito bacana, muito bonito, mais novo ainda, né, em 2025, março, nós queremos fazer um diálogo aqui sobre o Dia Internacional das Mulheres, já a partir da nossa editoria, e nós queremos fazer uma conversa especial aqui sobre a luta das mulheres no contexto da construção da resistência em defesa da liberdade e da democracia. A senhora vai ter aí 2 meses para examinar o convite e logo em seguida confirmar mais as suas considerações finais, professor. Muito obrigada, Canidé, muito obrigada ao veículo, né, que nos possibilita trazer aqui esse lançamento, dia 19, às 9 horas da manhã, no auditório da Biblioteca Zila Mohamed, e eu conto realmente com vocês. Muito obrigada. Nós vamos aqui tendo a oportunidade, né, de ter acesso ao convite do dia 19. Eu quero aqui, professora, agradecer imensamente e de forma muito civilizada a sua presença aqui no podcast, que é uma presença pedagógica, educativa, histórica e uma fala de convicção em defesa da vida, da dignidade da pessoa humana, da democracia e das liberdades. Eu quero aqui agradecer também a consultora aqui do podcast, do Potiguar Notícia da segunda-feira, Mônica Cavalcante, que faz um trabalho de consultoria, de orientação, de sugestão de pautas, de convidados e de convidados que está aqui conosco. E eu quero encerrar o podcast do Potiguar Notícia da segunda-feira dizendo o seguinte: nós não podemos garantir, nós não podemos aceitar, nós não podemos tolerar o autoritarismo e as tentativas de golpes e de medidas autoritárias que têm como objetivo cercear e acabar com a democracia. É por isso que nós precisamos entender franca e fartamente a presença da instituição das Forças Armadas como um elemento de defesa da soberania nacional submetida à ordem democrática e à Constituição é fundamental. Mas nós não podemos aceitar, nós não podemos tolerar as arruaças e os crimes praticados por integrantes das Forças Armadas.
os 7 generais envolvidos na trama golpista, esses generais, eles precisam ser punidos na forma da lei. E talvez eles sejam presos. E essas prisões, elas sejam pedagogicamente educativas para que eles entendam que eles não são a lei e que eles não são o Estado. O almirante e os 14 oficiais de alta patente. E quero dizer o seguinte, eles precisam, isso tudo, dentro da ordem democrática, com o devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, transparente como vem sendo feita. Eles precisam ser excluídos das Forças Armadas. E eles precisam ser excluídos das Forças Armadas e serem afastados da tropa por desonra e quebra de compromisso para com a defesa da nação, do Estado e do povo brasileiro. É intolerável e é intragável essa manifestação que nós temos, essas arruaças praticadas pelas Forças Armadas e por membros das Forças Armadas. O que nós vimos nos quartéis, né, é uma coisa feia, é uma coisa violenta e é algo injustificável. E digo, o governo e o presidente era para ter afastado todos os comandantes dessas unidades militares que tiveram esse comportamento assintoso contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito e contra a Constituição. Amanhã é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E é assim que nós queremos celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E dizer à professora Ceissa Fraga que no próximo dia 19 de dezembro eu estarei já de madrugada na Universidade Federal esperando o sol raiar para assistir o lançamento do seu livro, e vai ser uma literatura que eu vou ler de um fôlego só, professora, porque o que a senhora disse aqui é algo fundamental para compreender a grandeza da democracia e da liberdade. Um abraço e até o próximo podcast da segunda-feira. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.